certeza, né? A inadimplência subiu, mas a extrema pobreza do Brasil caiu para o menor patamar da série histórica, iniciada em 1980. Relatório do Banco Mundial mostra que a taxa brasileira foi a que mais recuou na América Latina este ano. As pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza eram 5,4% da população em 2019. A taxa caiu para 1,9% em 2020, 3,5 pontos percentuais a menos. Em quantidade, a população com carência extrema caiu de mais de 11 milhões para 4 milhões no período. Para o Banco Mundial, pessoas em extrema pobreza são as que recebem até R$ 11 por dia. Em 2020, um número maior de pessoas passou a receber o auxílio emergencial por causa da pandemia de Covid-19. A porcentagem caiu ainda mais em 2021 e 2022, com a entrada do Auxílio Brasil. Segundo o Banco Mundial, o auxílio emergencial conseguiu tirar 7,4 milhões de brasileiros da pobreza extrema em 2020. A economista líder do Brasil no Banco Mundial, Shir Mahad, afirma que o Brasil apresentou uma das taxas de pobreza extrema mais baixas da região da América Latina e Caribe durante a pandemia de Covid. Dados do Banco Mundial revelam que caiu o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Segundo essa pesquisa, o número de quem vive abaixo da linha da pobreza caiu 5,3% da população, sendo pouco mais de 11 milhões de pessoas em 2018 para 1,9% em 2020, que aponta 4 milhões de pessoas. O Banco Mundial considera uma situação de extrema pobreza as pessoas que recebem até R$ 12,60 por dia. Esse resultado veio com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em 2020. A gente tem um dado importante, né, da economia brasileira e outras economias do mundo também, que é em relação à extrema pobreza do Brasil, que caiu para o menor patamar da série histórica iniciada em 1980. Segundo o relatório do Banco Mundial, mostrou ali que a taxa do país foi a que mais recuou na América Latina no ano. As pessoas que vinham abaixo da linha de pobreza eram 5,4% da população em 2019, a taxa caiu para 1,9% em 2020, o que corresponde a uma redução de 3,5 pontos percentuais. Em quantidade, o número passou de 11,37 milhões para 4,14 milhões de brasileiros no período, ou seja, 7,23 milhões saíram então desta situação. O número de brasileiros na extrema pobreza em 2020 foi o menor em toda a série histórica medida pelo Banco Mundial. A instituição financeira considera em situação de extrema pobreza as pessoas que recebem até R$ 12,60 por dia. Em 2018, 11 milhões e 300 mil brasileiros viviam em extrema pobreza, o que representava 5,3% da população do país. Em 2020, esse número caiu para 4 milhões e 100 mil pessoas, ou seja, 1,9% da população. Esse é o menor índice desde 1980, isto é, desde o início da série histórica medida pelo banco. Neste período, mais de 7 milhões e 200 mil pessoas deixaram de viver abaixo da linha da pobreza. O Banco Mundial reconhece que o resultado veio depois da implantação do auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal. O relatório do Banco Mundial mostra que a taxa de extrema pobreza do país foi a que mais recuou na América Latina. Repórter Marcelo Matos por aqui com a gente. Bem-vindo, Matos. Boa segunda-feira para você, uma boa notícia. Como fica o Brasil nesse ranking? Quais os detalhes da informação? Como você disse, um dado positivo foi divulgado em relação à extrema pobreza no país, um relatório do Banco Mundial que aponta que o Brasil atingiu o seu menor patamar da série histórica iniciada pelo banco de 1980, justamente agora em 2020. Inclusive é a maior redução da América Latina. Abaixo da pobreza, então, em 2019, havia 5,4% dos brasileiros e agora 1,9% em 2020, uma redução de 3,5% em relação à extrema pobreza. Agora a gente vai dar uma olhadinha no nosso portal cnnbrasil.com.br para mostrar para vocês um levantamento que foi feito pelo Banco Mundial. O auxílio emergencial ajudou a tirar quase 7 milhões e meio de brasileiras e brasileiros da pobreza em 2020. Em entrevista exclusiva à CNN, Shir Mahad, economista líder no Brasil do Banco Mundial, disse que o Brasil apresentou uma das taxas de pobreza extrema mais baixas
da América Latina e do Caribe durante a pandemia. Em 2019, antes da pandemia, portanto, nós tínhamos 11,4 milhões de pessoas na pobreza extrema, número que caiu para 4 milhões em 2020 com o pagamento do auxílio emergencial.